Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então, vamos à nossa aula de ciências. Hoje nós vamos para as páginas de 22 até a 23, não, da 20 a 23, não é 22, da 20 a 23. E nós vamos trabalhar agora o calendário. Na aula de matemática na TV Sergipe, vocês já assistiram como é a contagem do tempo. Nós vimos também em ciências como é que acontecem os movimentos da Terra, de rotação e translação. E esses movimentos fazem o quê? Rotação, vocês contam um dia, ou seja, 24 horas. E translação são o ano inteiro, os 365 dias em média. Porque, na verdade, não são 365 dias só, 365 dias e algumas horas, que aí a gente vai ver que forma o ano bissexto, mas a gente vai estudar isso agora, certo? Nós estudamos, então, os movimentos da Terra, e são esses movimentos que criam os dias e as estações do ano. As estações do ano, claro, formam um ano completo. Então, vamos lá. Primeiro aqui, na nossa página 20, temos aí, né, o capítulo 3, contar o tempo. E tem aqui, descobrindo as datas de aniversário. Aí, será que alguém na sala faz aniversário no mesmo dia? Vamos descobrir. Aí, aqui ele pede para desenhar o calendário, né? Aí tem assim, no desenho a seguir, escreva o nome do mês em que você nasceu. Aí, você escreveu o nome do mês que você nasceu. E depois, no calendário atual, em que dia da semana começou o mês. Mas aqui a gente vai pular essa parte aqui. Nós vamos ver os aniversariantes do mês. Eu fiz aqui uma tabelinha para vocês. E tenho aqui, olha, os aniversariantes da nossa turminha, aniversariantes do 4º ano D. Eu tenho aqui a Arielle, que fez aniversário no dia 17 de março, inclusive no dia da transferência da capital, certo? No dia da transferência da capital Aracaju. Eu tenho o Enzo, que fez aniversário no dia 29 de fevereiro. Não esqueçam essa data, 29 de fevereiro, certo? Que a gente vai ver isso depois. Esté, que faz aniversário dia 8 de dezembro. Gustavo, que vai fazer aniversário ainda, dia 16 de maio, certo? Ele vai fazer aniversário, se eu não me engano, no domingo. Vou olhar já aqui, eu acho que é no domingo que ele faz aniversário. Hugo Rian, que fez aniversário segunda-feira, minha gente. Olha, ele tá de parabéns, ele fez aniversário. Diego, que vai fazer aniversário ainda dia 13 de junho. Ingrid, que fez aniversário dia 15 de janeiro, a mesma data que meu pai. Isabel, que vai fazer ainda dia 10 de dezembro. Ivo, que fez no dia 7 de janeiro. Jasmine e Júlia, que são gêmeas, elas vão fazer dia 25 de dezembro no Natal. John, que vai fazer ainda dia 7 de outubro. Cauane, 1º de janeiro, ela é chique, ela foi presente de Réveillon para a mãe. Cleverton, dia 2 de setembro. Luísa, 20 de setembro. Marcos e Mateus, que também são gêmeos, 15 de outubro. Murilo, 2 de julho. Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. Nicolas, que fez dia 18 de março, ou seja, depois de Arielle, um dia depois de Arielle. Rafaela, 10 de setembro, ou 10 de fevereiro. Então, ela fez no mesmo mês que Enzo. Rosilda, 6 de junho. Rosilda é nossa aluna novata, viu? Sara, dia 29 de agosto, ainda vai fazer aniversário. E Vitor Hugo, 14 de outubro. Vitor Hugo faz aniversário na mesma semana que Marcos e Mateus, certo? Marcos e Mateus, dia 15 de outubro. E Vitor Hugo, dia 14 de outubro. Aqui o bolinho lindo que eu botei para vocês, certo? O bolinho colorido. Então, aqui a gente vê as datas de aniversário de todo mundo. Então, aqui, quem fez, não tem ninguém no mesmo dia, mas tem na mesma semana, que é a Arielle e Nicolas, são da mesma semana.
Hugo e Gustavo também são praticamente na mesma semana. Um dia 10 de maio, outro 16. Marcos Mateus, John e Vitor Hugo são do mesmo mês, mas na mesma semana é Marcos Mateus e Vitor Hugo. Então, a gente já vê aí pessoas com aproximadamente a mesma semana de aniversário, não no mesmo dia. A gente não tem não tem colegas no mesmo dia, mas tem na mesma semana ou de um dia para o outro. Vamos voltar aqui para o nosso livro. Essa parte aqui vocês vão escrever qual o mês que tem mais aniversariantes. De acordo com aqui, o mês que tem mais aniversariantes seria outubro, que eu tenho 1, 2, 3 e 4. 4 alunos no mesmo mês. Vamos ver se tem outro mês aqui que tenha mais gente. Não. Dezembro eu tenho 1, 2, 3 e 4. Olha, a mesma coisa. 4 também em dezembro. Então, eu tenho dezembro e outubro, certo? Dezembro e outubro. Vocês podem colocar aqui, dezembro e outubro, certo? Neste ano, você já fez aniversário ou ainda vai fazer? Isso aqui é com vocês. Você já fez aniversário, nós estamos no mês de maio. Então, aí conta aí também já quem está fazendo aniversário até o final de maio, né? Então, quem já fez de janeiro até maio, coloca aqui que já fez. Quem é de junho em diante, vai fazer. Em que dia da semana foi ou será seu aniversário? Aqui vocês é que vão colocar, cada um vai colocar o seu. Qual foi o dia da semana que foi ou que será seu aniversário? Para você, é importante ter uma forma de contar o tempo? Explique a sua opinião. Veja, por que é importante contar o tempo? Porque assim você sabe que dia começa as suas aulas, você sabe qual o dia que vai ser seu aniversário, você vai saber que dia vai começar suas férias, que todo mundo quer saber quando começa as férias, né? Que dia que vai ser o dia da criança, principalmente aqui, né? Vocês que gostam de ganhar presente, dia da criança, a Páscoa, que muita gente quer ganhar chocolate. Então, a importância de contar o tempo é para você marcar algo importante para você e para as outras pessoas. Para outras pessoas, existe a data que vai para o médico, a data que começa a trabalhar, a data que recebe dinheiro. Então, todas essas datas são importantes. Para cada pessoa tem uma data importante em específico. Mas contar o tempo é importante para você se organizar. Organizar seus dias, organizar seu trabalho, organizar seus estudos. Para tudo isso, é preciso contar o tempo. E desde muito antes, certo? Dessa idade moderna que nós temos, que nós vemos as datas no computador, no celular, no calendário, alguém se preocupou em marcar esse tempo, certo? Porque você imagina que existia um tempo que não existia ainda calendário. Esse calendário que nós temos hoje foi criado há mais ou menos uns 600 anos, certo? Nós vamos descobrir quem foi que criou esse nosso calendário que nós usamos hoje, certo? Então, vamos passando aqui, nós estamos na página 20 e vamos para a página 21. Formas de contar o tempo. Nós vimos na aula passada sobre os movimentos da Terra, rotação e translação. Nós já vimos aqui o relógio de sol, que foi um dos primeiros criados pelo ser humano, certo? Para criar esse relógio, primeiro os seres humanos observaram os movimentos do Sol, da Lua, das estrelas, ou seja, eles observaram os movimentos da natureza para poder criar esse tipo de relógio aqui, que é o relógio de Sol. Ele foi criado de acordo com os movimentos do Sol. Cada movimento do Sol significava uma parte do dia, não de forma exata, claro, mas ele contava partes do dia. Olha aqui. Nós temos aqui, com relação ao movimento do Sol, com a formação das suas sombras, ou seja, de acordo com a movimentação da Terra em torno do Sol, ou em torno dela mesma, você criava determinados espaços de tempo. E aí veio também a ampulheta. A ampulheta tem até uma
certo? Ou na minha casa aqui, eu não tenho, eu não posso trazer porque ela é de vidro. E aí a ampulheta você calculava o tempo de acordo com o movimento da areia, certo? De um ponto para outro da ampulheta. E quando terminava isso aqui, você vira a ampulheta. Eu vou depois gravar para vocês, mandar para vocês o movimento da areia na ampulheta e o determinado tempo que ela faz. Então, eles calculavam esse tempo de acordo com o movimento da terra dentro da ampulheta, da areia dentro da ampulheta. E depois nós temos aí o relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo, ele vai também contando o tempo já de forma mais exata, que é com as horas, os minutos e os segundos, certo? Aqui, olha o relógio de pêndulo. Olha aqui. Um dia no nosso calendário corresponde a 24 horas aproximadas, que levam o movimento de rotação da Terra. Qual é o movimento de rotação? A Terra em torno de si mesma, em torno dela própria, certo? E cada hora é medida com que? 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Ao observar a Lua no céu, as pessoas perceberam que seu aspecto ou fase mudam com o passar do tempo. As 4 fases da Lua são Lua cheia, Lua minguante, Lua nova e quarto crescente, certo? Então, são 4 fases da Lua que, na verdade, representam um movimento da Terra, certo? Em torno dela mesma e em torno do Sol. Esse movimento da Terra vai fazer com que a gente observe a Lua de formas diferentes. Então, vamos lá. Esse período, essas sucessivas fases da Lua duram em média 30 dias, certo? Que é o equivalente a um mês, mais ou menos, do nosso calendário. Então, aqui, eu vou mostrar para vocês, olha aqui, aqui é a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua crescente. A Lua nova, a gente não consegue visualizar ela durante o chamado período noturno. Por quê? Porque ela está totalmente do lado da sombra, que faz a sombra, quando a Terra passa por ela. Então, a gente não vê ela durante o período que nós chamamos noturno, porque ela vai ficar escura. A Lua nova, nós conseguimos ver ela durante o dia, certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, eu vou explicar aqui, olha. Observou-se também que em certas zonas da Terra, em determinados períodos do ano, os dias são mais frios e outros são mais quentes. Essas mudanças ocorrem devido à inclinação do eixo da Terra em relação ao seu plano de seu movimento, que é o movimento de translação ao redor do Sol. E aí, com esse movimento, criam-se as estações do ano. Lembrem na outra aula que a gente assistiu, que a gente viu esses 2 movimentos da Terra. Inclusive, eu trouxe o globo terrestre e mostrei para vocês como é que é esse movimento. Deixa eu mostrar para vocês aqui agora as fases da Lua. Olha aqui que é o Sol, e aqui a Terra fazendo seu movimento em torno dela própria. E olha aqui de um lado, olha. Aqui, a Lua nova, ou seja, a Lua está aqui de um lado de frente para o Sol, e do outro lado, que está de frente para a Terra, ela está totalmente escura. Então, se ela está escura de frente para a Terra, a gente só consegue enxergar ela durante um período. No outro, a gente não consegue enxergar. Que seria para nós, olha aqui, o período diurno, o período noturno, olha aqui, ó. Aqui, como a Terra está de frente para o Sol, então a gente consegue enxergar um pouco a Terra, ou a Lua, mas só no período do dia. Se for no período da noite, a gente não vai conseguir enxergá-la, porque ela está de sombra. E aí nós vemos agora ela em quarto crescente, uma parte é iluminada pelo Sol. Aí nós conseguimos enxergar uma parte dela. Olha aqui, uma parte A. Essa parte aqui, olha. Tá vendo? Só essa partezinha que está clara. E aqui vem Lua cheia, onde a gente consegue ver uma
parte maior da Lua por causa da luz do Sol. E o quarto minguante, que é essa outra parte aqui que a gente consegue ver da Lua bem menor, certo? Então, por causa desse movimento aqui da Terra, e aqui a Lua é o satélite natural da Terra. Através desse movimento que a Lua faz, certo? Em torno do nosso planeta, nós aí temos os ciclos das marés, certo? Nesse movimento que a Lua faz durante todo o dia, aqui, olha, ao redor do nosso planeta, aí tem as fases de encher a maré, secar a maré. Então, e tem as fases que a maré está mais alta e que a maré está mais baixa, de acordo com esse movimento da Lua, certo? Então, vamos lá, voltando aqui ao nosso livro. Olha aqui o desenvolvimento dos calendários. Como seria viver sem marcar o tempo? Registros feitos por povos antigos mostram que a preocupação do ser humano em marcar o tempo é muito antiga. Claro, os seres humanos eles precisavam, começaram a observar que eles precisavam marcar o tempo e começavam a ver os movimentos da natureza e assim criar uma ideia de tempo determinado. Aí, geralmente, essas marcações foram feitas no decorrer da história, com base em fenômenos naturais, que se repetem em intervalos de tempos iguais e de forma cíclica, ou seja, eram eventos sucessivos, como a gente viu, o movimento da Lua, certo? O movimento da Terra em torno do Sol e o movimento da Lua ao redor da Terra, que foi esse que eu acabei de explicar para vocês. Então, observando esses movimentos, e esses movimentos estarem relacionados a mudanças na Terra, os seres humanos aí começaram a criar, não, vou marcar esse período aqui, porque nesse período acontece tal coisa. Então, aconteceu a mesma coisa lá no Egito Antigo. Eles observavam que o rio Nilo, ele tinha um período de cheia e tinha um período que ele secava. Nesse período que ele secava, ele deixava a terra preparada para o plantio, certo? O solo estava fertilizado, estava pronto para ser plantado. Então, eles já sabiam que em determinados períodos o rio Nilo estava cheio, não se podia plantar, e em outros períodos ele estava mais seco. Então, poderia-se fazer as plantações para depois colher essa plantação e reservar. Então, eles começaram a observar que esses períodos de cheia e de seca duravam determinados períodos do ano e assim eles conseguiam se organizar entre plantar e não plantar. Assim, esse povo, os egípcios, conseguiram fazer um calendário de acordo com as cheias do rio Nilo. Então, o calendário é um conjunto de unidades de tempo que servem para medir diversos períodos, como dia, mês e o próprio ano. Cada cultura teve seu tipo de calendário. Por quê? Porque eles observavam as mudanças de clima, as mudanças do ambiente e cada cultura, cada grupo vive em locais diferentes e por causa desse movimento que mexe com a Terra em tempos diferentes, eles têm diversas mudanças. E aí, os egípcios são diferentes do nosso calendário. E vocês vão ver como isso aconteceu. Calendário gregoriano. O calendário utilizado no Brasil é o gregoriano, certo? Foi feito pelo Papa Gregório. E ele é chamado de calendário cristão. Por quê? Porque primeiro ele começou, depois foi contado a partir do nascimento de Cristo. Foi, então, contado o ano 1, certo? Então, esse é um calendário padrão que é utilizado por vários povos, principalmente os povos cristãos. Mas isso não impede que cada cultura possa adotar o seu próprio calendário. A gente vai ver que tem outros povos que têm outros calendários. Mas, hoje, para um controle maior, tanto de comércio, quanto de turismo, quanto de outras coisas, o calendário gregoriano ele é utilizado no mundo inteiro. Mas, em termos culturais, a gente vai ver que existem outros calendários, certo? Então, o calendário gregoriano marca a passagem dos dias e das semanas e dos meses do ano.
Ele é dividido em 12 meses e foi desenvolvido com base no tempo em que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol. Portanto, ele é um calendário solar. Ele foi baseado com aquele movimento que a Terra faz em torno do Sol e em torno dela mesma. No entanto, cada volta que a Terra dá ao redor do Sol, sobram 6 horas. Dessa forma, somando essas 6 horas, temos a cada 4 anos, 24 horas sobrando, ou seja, um dia, que ele é acrescentado ao mês de fevereiro, chamado ano bissexto. Vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que tinha um colega de vocês que era para observar uma data de aniversário dele? Vou mostrar aqui o nosso Enzo. Vou mudar até aqui a cor do nome dele, da data de aniversário dele. Enzo nasceu no dia 29 de fevereiro. Gente, essa data só ocorre de 4 em 4 anos. Porque lembram daquela sobrinha de tempo aqui, olha, certo? A cada ano, a Terra faz o seu ciclo em torno do Sol. Não são 24 horas exatamente. São 24 horas e 6 horas. Ou 24 horas não. Um dia, certo? E mais 6 horas. Ou seja, na verdade, são o quê? 30 horas. Mas como para a criação desse calendário, o tempo foi dividido em 24, então sempre sobrava 6. A cada ano sobrava 6. Então, quando você somou 4 anos, se criou mais um dia, porque 6 vezes 4, 24. Então, se um dia, nesse calendário aqui tem 24 horas, então foi criado mais um dia a cada 4 anos. Então, esse dia foi colocado em que mês? No mês de fevereiro. Sempre, a cada 3 anos, o mês de fevereiro tem 28 dias. E no quarto ano, o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Então, nosso colega Enzo nasceu neste ano, que é chamado de ano bissexto. Então, nosso colega Enzo, teoricamente, só faz aniversário de 4 em 4 anos, certo? Então, hoje ele teria quantos anos? Ele teria só 4 anos? Se ele tiver 8, né? Ou 2 anos? Se ele tem 8, ele tem só 2 anos? Certo? Biologicamente, não. Biologicamente, ele tem 8 anos. Ou 9, eu não... Agora, o ano de nascimento dele eu não lembro. Biologicamente, ele já tem 8, 9 anos. Mas, pelo calendário do ano bissexto, ele só tem 2 anos. Certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso livro. Então, já sabem por que existe o ano bissexto. Olha aqui as marcações das fases da Lua. Certo? Então, dia 26, cadê? 26 de dezembro. A Lua é uma lua cheia. Não, lua cheia. Dia 19, lua crescente. Dia 4, lua minguante. E dia 12, lua nova. Certo? Aqui, agora, outros exemplos de calendário. Há o calendário islâmico, composto de 12 meses, só que são 6 meses de 29 dias e 6 meses de 30 dias, formando um ano de 354 dias. Esse calendário foi criado com observação no ciclo lunar. Um mês, então, equivale ao ciclo entre 2 luas novas, certo? Na Etiópia, um país africano, também é usado o calendário lunar, com 12 meses de 30 dias e um mês de apenas 6 dias. Há também o calendário judaico, que considera os ciclos solar e lunar. Então, os anos variam entre 12 e 13 meses. Então, cada calendário aí, de acordo com a cultura. Mas o calendário oficial comercial, ele é o calendário gregoriano, certo? Vamos lá. Calendário Suiá. Esse é o calendário dos índios aqui no Brasil, de um grupo indígena que vive lá no Alto Xingu. A contagem do tempo é uma questão cultural. Em diferentes sociedades pode haver outros tipos de calendário, como vimos, né, agora. Por exemplo, o calendário criado pelos indígenas da comunidade Suiá, do Parque Indígena do Xingu, que fica lá no Mato Grosso,
Eles atribuem a cada mês do ano um acontecimento importante de suas atividades, que são relacionados com a natureza. Por exemplo, em janeiro, eles fazem a colheita do milho. O plantio da mandioca, porém, acontece em setembro. Vamos lá. Olhando aqui, olha. Janeiro, eles colocaram aqui o mês do milho. Fevereiro, do peixe. É o mês da pesca, que deve ter mais peixes nessa época. Março, abacaxi. Provavelmente porque existe um nascimento maior desse fruto. Abril é o mês da pescaria. Provavelmente tem mais peixes. Maio, que se pode cortar plantas, se pode derrubar árvores. Em junho, o tempo das gaivotas, ou seja, deve ter mais gaivotas nessa época. Mês de julho é o mês das tartarugas colocarem ovos. Agosto, aqui já tem outra coisa, que é uma festa, certo? Setembro, o plantio da mandioca. Outubro, a colheita do piqui. Novembro, onde tem mais sol, verão. E dezembro, já tem aqui outra planta nascendo. Então, esse calendário foi dividido de acordo também com o movimento da natureza, certo? Então, vamos agora aqui, olha, para as páginas 24 e 25, que são atividades para vocês fazerem. Essas atividades são o quê? Associe os instrumentos criados para marcar a passagem do tempo e a sua utilidade e ao movimento que se baseiam. Gente, vamos lá. Quem é que marca o período de um ano? É o relógio ou o calendário? Quem marca o período de um ano é o calendário. Então, marque aí nesse primeiro, letra B. 2 voltas completas do ponteiro menor marcam o período de um dia. Esse movimento aqui do ponteiro menor, quando ele completa 2 voltas, ou seja, ele está aqui no 12. Faz uma volta até o 12, 12 horas, depois faz outra volta até o 12, 24 horas, 12 mais 12, 24, né? Então, 24 horas. Quem é que faz esse movimento? Claro que é o relógio. 2 voltas completas no relógio do ponteiro pequeno, que marca as horas, formam um dia inteiro. Então, aqui, letra B. Está associado ao movimento de translação da Terra. Gente, o movimento de translação é o movimento da Terra ao redor do Sol. Então, ele dura o quê? Um ano inteiro. Quem é que conta o ano inteiro? O nosso calendário. Então, aqui é letra B. Usado para saber quantos minutos faltam para o início da aula. Minutos é o nosso reloginho. Então, marca aqui letra A. 2. Você considera importante marcar e contar o tempo? Justifique a sua resposta. Aqui é uma resposta pessoal. Você é que vai dizer qual a sua importância de marcar e contar o tempo. 3º, qual a importância de um calendário? O calendário, como eu já falei lá no comecinho, é importante para a gente organizar o nosso tempo, certo? Organizar o dia e as atividades que nós vamos fazer durante o dia, ou o mês, ou o ano. 4. Além dos meses e dias da semana, que outras informações podemos obter consultando o calendário? Além dos dias, meses, né? Aqui nós podemos olhar as fases da lua, os feriados, os dias em que caem as datas de aniversário e outras informações, como eu falei, o começo das aulas, o término das aulas, certo? Umas datas comemorativas. 5º, seguindo o exemplo dos povos indígenas, crie um calendário próprio, desenhando as características naturais e culturais que se destacam em cada mês do ano. Aí você que vai escolher no seu calendário. Janeiro, de repente tem alguém da sua família que faz aniversário em janeiro, você pode botar aqui aniversário de minha mãe, de meu pai, meu aniversário, não sei. Fevereiro, nós temos o carnaval, vocês podem colocar aqui, olha, carnaval. Março, vocês é quem escolhe. Aqui nós temos aqui em Aracaju a transferência da capital, mas vocês podem escolher outros dias. Abril, nós temos assim, datas móveis, né? Podemos ter a Páscoa no mês de março, no mês de abril. Maio, Dia das Mães, meu aniversário. Junho, nós temos o São João,
Santo Antônio, São Pedro. Julho, nós temos as férias. Agosto, nós temos o Dia dos Pais. Setembro, temos o Dia da Árvore. Outubro, o Dia da Padroeira do Brasil, Dia da Criança. Novembro, temos o Dia de Finados. Dezembro, nós temos o Natal. Mas aí vocês é que vão escolher e fazer o calendário de acordo com as datas que vocês acham importante. E aqui, complete o diagrama de palavras. Que é esse aqui, né? Calendário que se baseia no ciclo do Sol, é o calendário solar. 2, calendário da comunidade Suyá, que se baseia em acontecimentos relacionados à natureza. 2 é o calendário indígena. 3, calendário que se baseia nas fases ou nos ciclos da Lua. Calendário lunar. 4, último mês do ano do calendário, dezembro. 5, primeiro mês do nosso calendário, janeiro. Mês mais curto do nosso calendário é o mês de fevereiro, que pode ter 28 dias e a cada 4 anos, 29 dias. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de ciências. Espero que tenham aprendido bastante. Até a nossa próxima aula.